Fala aí, galera do ensino médio, tudo bem? Mais uma aulinha de espanhol. Hoje eu trouxe para vocês uma dinâmica bem interessante aqui de um texto da UERJ. E a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer a leitura desse texto, vamos fazer também a interpretação desse texto para que vocês possam fazer, e essa vai ser a nossa tarefa, as questões referentes a esse texto. Obviamente, daqui a pouquinho a gente vai ter aula juntos e a gente vai reler esse texto, discutir algumas ideias, de repente esclarecer algo que vocês não tenham entendido e, de repente, já ir ali futucando as questões para que vocês possam realizar as tarefas com êxito, combinado? Então, ó, é isso aí. Trouxe um texto para vocês muito legal, que fala de um tema super atual. A gente está vivendo uma pandemia, mas o texto fala de epidemias, tudo bem? E aí é bem interessante, tá? O texto diz o seguinte, o título diz o seguinte: Epidemias em Guatemala en los últimos 10 años. Então, muito importante, né, relembrando aquelas aulas anteriores, cara, que a palavra epidemia em espanhol ela é uma palavra heterotônica, tá? Então a gente não fala epidemia, a gente fala epidemias. Já destaca ela aí, por favor, no seu caderninho, com certeza você está assistindo a aula com o seu caderno, então já dá um destaque aí, marca epidemias como uma palavra heterotônica, muito bem? Então o texto vai falar de epidemias e vai falar também sobre Guatemala, né, um país latino-americano, e vai falar, obviamente, né, dos últimos 10 anos, dessas epidemias que ocorreram na Guatemala nos últimos 10 anos. Então, o título já antecipa a tese, já diz bastante coisa do que vai ser desenvolvido, né, ao longo do texto. Isso é muito importante se perceber e a gente tem que sempre interpretar o título, beleza? Então, vamos lá, galera. La Organización Mundial de Salud, OMS, ha declarado una emergencia sanitaria a nivel mundial por el virus del Zika. Outra coisa importante aqui, ó, outra palavra heterotônica, aqui eu não li nível, eu li nivel, beleza? Então, todas essas palavras aqui a gente pode listar, vão aparecer outras heterotônicas, vocês podem ir listando os heterotônicos, a primeira é epidemia e a segunda é nível, muito bem? Então, a OMS declarou uma emergência sanitária a nível mundial por conta do vírus da Zika, beleza? Originário de Uganda. Indicios de que posiblemente es el responsable de causar microcefalia en fetos durante la gestación ha saltado las alarmas. Ou seja, houve muita repercussão a partir do momento, né, que esse vírus passou a ser reconhecido como um vírus que poderia gerar microcefalia nos fetos das mulheres grávidas, né? Isso aconteceu, foi uma coisa que chocou muito o mundo todo e, obviamente, né, isso alarmou, ou seja, gerou um grande frenesi mundial por conta dessa sequela. El dengue apareceu em Guatemala a finales de los años 70. Então, olha só que agora ele vai começar a falar historicamente da aparição desse vírus. Se cree que a enfermedade ingressou a la região centroamericana a través de Honduras. Ya en el siglo XVII se reportaban casos de una epidemia similar en el Caribe. Pero, e aí eu faço aqui um destaque nesse pero, que é o conector que a gente estudou na semana passada, e eu falei, gente, isso cai direto nas provas, tem que saber o que é, e aparece aí o primeiro conector, tá? Que é o mais, porém, contudo, todavia, de valor opositivo, né? Adversativo. Então, voltando aqui para a ideia da interpretação. No século XVII se reportavam casos, né, dessa epidemia, de uma epidemia similar no Caribe, mas nos anos 70 se produjo um brote extenso em las islas. Então foi realmente, de fato, nos anos 60 que se produjo um brote extenso em las islas, ou seja, brote, galera, é o surto. Então, se liga nessa palavra que ela vai aparecer mais uma vez aí nesse texto. Toda vez que o texto estiver falando de epidemia, de pandemia, de endemia, a gente vai ver que em espanhol eles vão usar o termo brote, que é o surto, beleza? Então, um brote, ou seja, um surto extenso nessas ilhas, nas ilhas do Caribe, beleza? Então, olha que interessante, né? Século XVII, lá atrás, mas nos anos 70 se produz um brote extenso, ou seja, foi produzido um surto extenso nessas ilhas, muito tempo depois. Então, a gente vai falar agora dos anos aqui, no finalzinho dos anos 70. Em agosto de 1978, se informava que surgia
en aquel año, en Honduras, un promedio é uma palavra importante também, uma média, de 100 a 150 casos diarios de personas infectadas de dengue. El doctor Ramón Pereira, de la Secretaría de Salud Pública de dicho país, se dirigió a la región de las islas de la Bahía ubicadas, e essa palavra é muito importante, se você não sabe, anota aí no seu caderninho, tá? Ubicadas significa localizadas, tudo bem? Então, dessas ilhas da Bahia localizadas ao norte do país, no Mar do Caribe. Aí pudieron estimar que el virus original provino de una persona enferma que ingresó a territorio hondureño procedente de Jamaica ou Puerto Rico. Te lembra alguma coisa isso? Te lembra a questão da Covid-19, né? Sempre alguém que vem de algum outro lugar infectado e aí gera todo esse problema. Queria destacar aqui no início do no início do quarto parágrafo, o PCA, tudo bem? Que é o apesar dos esforços. Isso é muito importante porque esse conector, ele também vem trazendo essa ideia, né, concessiva, e ele é muito importante. Geralmente também mostra uma oposição, mas baseado na concessão, tudo bem? Que aí já é uma ideia, já são orações subordinadas. Então, apesar dos esforços, em setembro de 1978, pese a los esfuerzos, en septiembre de 1978 se encontraron hasta 22,000 casos de dengue en el país. El ministro de Salud Pública de la época, Roquelino Recinos, afirmaba que la enfermedad estaba totalmente controlada en el país. ¿Te lembra alguma coisa isso? En los años 80 la epidemia estuvo controlada y la mortalidad era casi nula. Um conector muito importante que nós vimos também semana passada, olha ele aqui, galera. Disse para vocês que vai estar sempre presente nas provas e está aí. Sin embargo, em 1987 apareceu um novo brote, ou seja, um novo surto em Livingston e Sabal. Luego, em Santa Lucía, Costumagalpa, Esquintla e Jalpatagua, Jutiapa. Esses nomes aí, não liga não, tá? São nomes de cidades e são complicados mesmo. Ya entrada la década de 90, o sea, ya entrada la década de 1990, los casos aumentaron y cada año se conocían nuevos, especialmente en asentamientos y áreas rurales donde no había control sanitario. Ou seja, obviamente as áreas mais pobres são as mais afetadas, né? Cada invierno se hacía conciencia de evitar los criaderos de zancudos en las casas como medida de prevenção. Los zancudos são os mosquitos, tudo bem? Então, isso aqui é bem importante, tá? Zancudos são os mosquitos. O que o cara está falando nessa frase aqui que é importante, né? A cada inverno, ou seja, uma vez a cada inverno, que é a etapa onde as doenças, né, onde as epidemias mais se desenvolvem, se fazia consciência, ou seja, eram feitas campanhas para evitar os criadores de mosquitos nas casas como medida de prevenção. A gente tem isso ainda hoje, né? A galera fala muito das plantas, de não deixar aquela água parada ali naquele pratinho que fica debaixo das plantas. Então, a gente ainda tem conhecimento dessas campanhas até hoje e olha desde quando isso acontece, beleza? Algunas alteraciones climáticas, inundaciones y otros fenómenos contribuyeron a que la enfermedad se propagara a todo el territorio nacional. Luego de un desastre natural, el temor de un brote, otra vez, tercera vez, que é o surto del dengue, era inminente en las poblaciones afectadas. La chikungunya es, por su parte, una de las más recientes enfermedades de origen extranjero que ha ingresado al país. En diciembre de 2013, agora já mais recente, né, la Organización Panamericana de Salud recibió los primeros informes del contagio de la enfermedad en América, que hasta entonces era reportada únicamente en Asia y África. Muy bien. E aí, galera, aqui nesse parágrafo a gente está falando da chikungunya, né? Que na verdade provém da dengue, mas é como se fosse uma evolução do vírus. E a gente vai falar também da entrada dessa doença, né? Aqui na América, beleza? Que ele diz aqui, em dezembro de 2013, a Organização Pan-Americana de Saúde recebeu os primeiros informes de contágio da doença na América, que até então ela estava apenas na Ásia e na África.
Então, olha que interessante, né? Como é que as coisas vão chegando aos outros continentes. E no último parágrafo, a gente vai ter o seguinte: el temor que provoca la expansión del dengue y la chikungunya por la vulnerabilidad de la población se vio fortalecida con la entrada del virus del Zika. Olha aí. Então, a gente tem dengue, a gente tem chikungunya e a gente tem o vírus da Zika. E aí que é interessante que ele vai fazer a diferença aqui, falando da Zika para terminar, né? Con la entrada del virus del Zika en el país a finales del año pasado. Obviamente, esse texto não é de 2020, né? Esse texto deve ser de 2018, mas a gente tem aí algo muito recente relacionado ao vírus da Zika. Em noviembre último se reportou en efecto, ou seja, efetivamente, né? É uma outra expressão, é uma outra palavra de ligação que mostra a importância dos conectores nos textos de vestibular. Então, en efecto, que seria o efetivamente. Em noviembre último se reportou en efectivo el primer caso confirmado de uma pessoa com Zika em Zacapa. Los síntomas, e aí vem outra palavra heterotônica, olha que interessante, síntomas. Los síntomas de esta enfermedad son similares a los del dengue y chikungunya, aunque são mais severos. E olha aqui esse conector, que também estava na nossa aula passada, que é um conector, que é um conector concessivo. Não quero você aqui, pode sair, cara. Foi mal, galera. Assim tá legal, né? Então, beleza. Vamos lá. Los síntomas de esta enfermedad son similares a los del dengue y chikungunya, aunque son más severos. Então, falando sobre o aunque especificamente, que é o ainda que mais severos. Beleza? Muito importante esse texto. Presença dos conectores discutidos na semana passada, uma série de numerais aqui, que eu vou chamar a atenção desses numerais, a gente vai escrever por extenso, tá? Daqui a pouquinho no nosso encontro lá pelo Teams. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada nas questões, porque eu queria muito que vocês fizessem como a nossa tarefa, tá? São 5 questõezinhas, galera, bem tranquilas, beleza? Ó. Da 24 até a 28. E são questões de múltiplas escolhas aqui, o modelinho UERJ ABCD. Quero que vocês façam sem consulta na internet, beleza? E eu vou só dar o panorama geral aqui, que a gente já está batendo 12 minutos e meio. Bom, na questão 24, ele vai falar aqui, né? Los textos, 3 teses sobre el avanço de febre amarela e epidemias em Guatemala. Então, ele está fazendo uma relação com algum texto da língua portuguesa. En últimos 10 años, tratan de enfermedad transmitida por mosquitos. Una de las causas de la epidemia de esas enfermedades indicada en los 2 textos es. Então, o que acontece? Essa é uma questão aqui um pouco diferente do que a UERJ costuma fazer, tá? Ela está relacionando, por isso que ela coloca entre aspas ali o 3 teses sobre o avanço da febre amarela, ela está relacionando com um texto da língua portuguesa, galera. Se a gente voltar aqui, com certeza a gente acha esses 3 teses aí. Porque na língua portuguesa, olha aqui, ó, ele também abordou essa questão das epidemias falando da febre amarela, tá? Então, o texto da língua portuguesa, ó, como a febre amarela rompeu os limites, vale a pena dar uma olhadinha nesse texto aqui, tá? Vale a pena dar uma lida. Se você quiser, até dar um pause na tua tela e dar uma lida nesse texto, beleza? Que eu acho bem interessante, cara. Acho bem interessante a gente fazer essa leitura aqui, tá? E relacionar logo após a leitura com essa primeira questão, tá? Agora a gente já entendeu o que o cara chamou ali na questão 24, né? Desses 3 textos. Minha mãe tá aparecendo no vídeo, mas tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, galera. Não liguem. É assim mesmo, é home office. E aí, ó, 3 teses sobre o avanço da febre amarela e as epidemias em Guatemala em los últimos 10 años tratam de enfermedad transmitida por mosquitos, né, zancudos. Una de las causas de la epidemia de esas enfermedades indicadas en los 2 textos es cambios ambientales, ou seja, as mudanças ambientais, as migrações de símios são macacos, a ausência de vacinação ou a reflorestação amazônica. Galera,
Vai ter que ler o texto lá da língua portuguesa para responder essa. Mas daqui a pouquinho a gente discute essa questão. Não tem problema não. 25. Según el texto, el principal motivo de la preocupación de las autoridades internacionales sobre el virus Zika es el siguiente. Histórico de epidemias en Caribe, llegada de infectados a Guatemala, posibilidad de enfermedad en embriones y aumento de mortalidad en assentamentos. Qual seria a maior preocupação das autoridades em relação à Zika? Ele fala bastante da Zika aqui, né? Mas lá no início eu acho que ele fala também. Aqui, ó. Originário Uganda, indícios possivelmente responsáveis. Tá, não vou dar resposta não, que tá bem ali. Mas vamos lá. 26, essa 25 é bem fácil. El ministro de la Salud Pública de la época, Roquelino Recinos, afirmaba que la enfermedad estaba totalmente controlada en el país. El fragmento destacado respecto al texto antecede introduce uma ideia de... Então, está introduzindo uma ideia de quê aqui, galera? O ministro da Saúde Pública da época, aí está o nome dele, afirmava que a doença estava totalmente controlada no país. E aí, esse fragmento, com respeito ao que foi dito antes, introduz uma ideia de quê? Reiteração, conclusão, retificação e contradição. Vamos discutir isso aí daqui a pouquinho na nossa aula presencial, tá? Bem importante essa questão. Bem importante, tem um grau de dificuldade, mas ela é bem importante. E a 27, los síntomas de esta enfermedad son similares a los del dengue y chikungunya, aunque son más severos. Olha o que ele está pedindo aqui, conector, galera. O fragmento que apresenta um conector com o mesmo sentido do termo sublinhado, então você precisa achar um conector concessivo. Olha só, o que é importante da nossa aula da semana passada? Muito importante. Muito. Olha a questão da UERJ tratando exatamente disso. Não está simplesmente ajudando a resolver a questão. É a questão. Então, isso é que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, vão marcar um fragmento que possui um conector de mesmo valor, de mesmo sentido que o A1, que vocês já sabem que é o ainda que com valor concessivo, né? Como estratégia do governo guatemalteco para contener a epidemia, uma medida importante está indicada em cierre de las fronteras vulnerables, cohibición de la viviendas rurales, extinción de los focos de mosquitos, aislamento de los contaminados graves. Então, essa questão aqui também é tranquila. Está bem no texto, galera. Está bem explícita no texto, vocês não vão ter dificuldade, não. Então, é isso, gente. Queria só mostrar... Caraca, 17 minutos e meio. Foi mal, galera. Então, ó, queria mostrar só essas questões para vocês. Façam com calma, sem consultar. E vão ter que dar uma lida aqui nesse texto para poder fazer a 24, combinado? Daqui a pouco a gente se encontra, tira as dúvidas e tamo junto sempre aí, vamos que vamos. Valeu!